Bom, vamos lá, vamos começar, porque aí eu passo tudo, atividade, depois eu posto a aula e negada dá os pulos aí. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui, porque nós temos um monte de coisa para ser passadas hoje. E a primeira coisa é as vozes passivas bem tranquilas, porque elas têm 4 passivas, né? Que é a passiva presente, passado, futuro e perfeita. Então, aí começando primeiramente pela voz passiva presente, é sempre esse verbo, o verbo ser, mais o particípio dos verbos. Particípio é idoado, idoado, idoado. Então, ó, é sempre o verbo ser acompanhado do particípio. Então, por exemplo, aqui, ó, el coche es conducido por mí. O carro é dirigido por mim. Las casas são construídas bien. Nosotros somos oídos por él. Vosotros sois invitados também. Então, é sempre o verbo ser no presente conjugado, acompanhado do outro verbo no particípio. Idoado, idoado, idoado. É só isso presente no passivo presente. O passivo passado é a mesma coisa, que tem um particípio, mas só que o verbo foi para o passado. O verbo ser foi para o passado. Então, ó, fui, fuiste, fui, fuimos, fuistes, fueran. Pronto. Conjugou o verbo no passado, acabou. E eu deixei a mesma frase, que era para não confundir, ó. El coche fue conducido por mí. Las casas fueron construidas bien. Nosotros fuimos oídos por él. Tu fuiste invitados também. Invitados. Tu, então, seria invitado, que seria um singular. Mas tudo bem. Tu fuiste invitado também. Então, veja. O verbo ser conjugado no passado, mais o idoado. Essa é a voz passiva passada. Pronto. O próximo é a passiva futura. O mesmo verbo ser conjugado no futuro. E o particípio, tudo igual. Então, ó, el coche será conducido por mí. Las casas serán construidas bien. Nosotros seremos com um S. Eita! Isso é que dá a fazer treco meia-noite. Só um R. Nosotros seremos oídos por ele. E tu serás invitado também. Ou é a pergunta, tu serás invitado também? Então, veja, é o verbo ser conjugado no futuro, mais o particípio. Então, todos eles têm essa mesma estrutura. E o perfeito, ele é um pouquinho mais comprido, mas é a mesma coisa, é o mesmo verbo ser. Só que agora ele é perfeito. Então, é he sido, ha sido, has sido, ha sido, hemos sido, habéis sido, han sido. Essa é a conjugação do verbo ser no particípio. Mas, ele acompanhado. Então, ó, el coche ha sido conduzido. No português seria tem sido. O carro tem sido dirigido por mim. Quer dizer, começou no passado e não parou. Então, ha sido. Las casas han sido construidas bien. Nosotros hemos sido oídos. E tu has sido invitado também. Então, esses são os 4 passivos, vozes passivas. Todos eles, voltando aqui rapidão. O verbo ser no presente, o verbo ser no futuro, o verbo ser no passado, o verbo ser no futuro e o verbo ser no particípio. Todos eles acompanhados com o verbo de ação, particípio. Lembrando que todo particípio é idoado, idoado, idoado. Então, se alguém sofre a ação, ele vai encontrar algum desses particípios aqui, dessas vozes passivas. Então, por exemplo, é aqui, ó. El coche es conducido, el coche fue conducido, el coche será conducido e el coche ha sido conducido. 4 vozes passivas. Presente, passado, futuro e perfeita. Tem que lembrar cada uma delas. O que é aqui cada um, né? Porque na hora vai precisar. E todos elas 100% acompanhado de o verbo no particípio. Isso é metade da prova de vocês.
A outra metade são substantivos homônimos, homófonos e parônimas. Se você lembrar, substantivas homônimas é a mesma palavra, mas indica duas coisas ou três coisas. Todas essas são homônimas. Você tem que saber o que são. Por exemplo, cabeça pode ser o cabeça e a cabeça, o cabeça da casa e a cabeça do corpo. El capital e la capital, Brasília e dinheiro, clave, clave, chave ou resposta, ou clave de sol, clave disso. Cólera, 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 doença e cólera, a raiva. Corte, corte, corte de cabelo e a corte da rainha. Cura, cura, a cura da doença ou o padre, o cura. Guia, guia, a guia da minha vida, por exemplo, a Bíblia é um guia, ou alguma coisa que te guia o chefe da excursão. Ordem, ordem. Alguém dá uma ordem, faz alguma coisa, ou te dá um papel, uma ordenança. Margem, margem. A margem do livro ou a margem de lucro. Vino, vino. Ou é o verbo veio no passado, ele veio, vino, ou vinho, beber vinho. Parte, parte. Ou é a parte de alguma coisa, metade, ou um papel, uma autorização. Pes, pes. Ou é um peixe, ou é uma resina, uma tinta. Rádio, rádio. Ou é um raio de alguma coisa na matemática, ou é a rádio Transamérica. Secante, secante. Também na matemática, secante com secante é uma parte da matemática, ou é alguma coisa que um líquido que faz secar, torna alguma coisa seca, secante. Carpa, carpa. Ou é um peixe, ou é uma tenda, uma barraca. Cola, cola. Ou cola é uma fila de pessoas, ou é uma cauda, né? Uma rabo. Amo, amo. Ou é a pessoa que cuida da sua casa, o amo, o empregado, ou é o verbo amar, cara e cara. Ou é alguma coisa muito cara, custa muito dinheiro, ou é a cara da pessoa, o rosto. Munheca e munheca é tanto essa parte, a munheca, como boneca, a Barbie é uma munheca. Frente, frente. Ou você está à frente de alguma coisa, ou a sua testa é frente. E solar, um referente ao solo, o outro referente ao sol. Quando você toma sol, está solando. E quando você está no solo, pichando, pintando alguma coisa, também está solando. Então, um referente a solo e um referente a sol. Então, essas são as homônimas mais comuns. Saiba quais são, porque, veja, a maioria delas tem masculino e feminino. Isso aqui é o que pega, cuidado com isso. Algumas não tem, por exemplo, vino, vino, as duas são masculinas. Mas, na grande maioria, é uma masculino e feminino. Munheca. Munheca, uma é a munheca do pulso mesmo, parte do pulso da sua mão, a munheca. E a outra feminina também, as duas bonecas. As duas são femininas, tá vendo? Então, tudo depende de onde está escrito. Por exemplo, Barbie es blá, 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 blá. Então, Barbie es la muñeca. Né? Estava jogando futebol e danhei e rompi minha ou la muñeca. Então, é só saber o que significa a palavra, que as duas não confundem. As duas são femininas. Beleza? Solar também, os dois são masculinos. Vino, os dois são masculinos. Ó, amo e amo, os dois também são masculinos, tá vendo? Então, tem muita coisa que são iguais. Só tem que tomar cuidado. Beleza? E aí, continuando. Isso são as homônimas. As homófonas é o mesmo som. É o mesmo som para as duas. Só que são palavras com um pouquinho de escrita diferente e, é claro, o significado totalmente diferente. Então, abraçar e abraçar. Um é tornar brasa, esquentar, e o outro é abraçar a pessoa, colocar nos braços. Aia e aia. Aia é a empregada da sua casa, também uma dama de companhia, ou uma árvore. Baca e baca. Labaca é uma coisa antiga. Daqui eu vou lembrar. E vaca é um animal mesmo. Barão e varone. Barão é um título imobiliário, um barão, barão disso, barão de Guararé, barão de Tararé, barão disso. E varão, o homem. Senador, senador. Um que janta demais, ó, cenar. Cenar é jantar. Come bastante. Senador é o cara lá do Senado. Desejo e desejo.
Desecho é algo que é objeto, dejeto, lixo, desecho. Então, é um dejeto. E desecho, o verbo echo, então foi desfeito. Algo que foi desmontado, então desfeito. Gravar e gravar. Gravar é você gravar um CD, fazer uma gravação. E o outro é gravar com V, é ser imposto, colocar imposto em alguma coisa. Os cigarros no Brasil são gravados a 25% ou 30%, não sei. Massa é massa. Massa é massa de pão, e isso aqui é uma arma antiga, uma massa. Sueco e sueco. Sueco, se você for da Suécia, você é sueco. E esse aqui é um sapato holandês, aquele sapato de madeira. Sueco. Sumo, sumo. Sumo de laranja. Não, esse aqui é o sumo sacerdote. O alto escalão da igreja, o sumo sacerdote. E zumo é o suco. Suco de maçã, suco de laranja, é o zumo. Casa e casa. Casa onde mora. E o verbo caçar animais. Errar e errar. Errar é você cometer um erro, é você errar. E errar é você colocar ferro. Por acaso você ferrar o animal, colocar ferraduras, errar. Então, isso são os homófomos. Palavras que têm o som igual, mas a escrita é um pouquinho diferente e a pronúncia é um pouquinho diferente. Então, veja. Homônimas, palavras que têm a mesma escrita com significado diferente. Homófonas, palavras que têm o mesmo som, significado diferente. E aparônimas, som diferente, significado diferente. Elas são parecidas apenas, não tem nada de igual. Então, ó, abertura e apertura. Abertura é você abrir alguma coisa, é você ter uma rachadura. Isso aqui é você inaugurar uma loja. Lecione, lecione é a lição de casa, a lição de matemática e a lesão que você sofreu no futebol. Dispensa é o verbo dispensar e despensa é onde você coloca os objetos na sua casa. Um monte de coisa lá na sua casa, despensa. Alusione e ilusione é você aludir, fazer alusão a alguma coisa, mencionar, falar. Ilusão é você enganar. Diferença e deferência. Diferença é não ser igual. Lá, diferença em português e matemática. E deferência é você falar com alguém com respeito, é você ter deferência. Afeto e efeito é você ter afeto por alguém, gostar ou não gostar, ou você causar efeitos em alguma coisa. Amoral e moral. Amoral é você não ter moral mesmo, é você ser amoral. E imoral é você ter uma moral deturpada, é você ser uma pessoa que faz coisas erradas. Imoral. Apto e acto. Apto é você ter aptidão, você ter habilidade para alguma coisa. E ato é você atuar em alguma coisa. Sexto e sexto. Sexto, cesto de lixo, cesto de roupa, sexto, colocar um container. E sexto é a sexta parte. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, essas são palavras que vão estar na prova também de vocês. Então, o que você tem que lembrar é essas três palavras, substantivos homônimos, saber quais são, tem a mesma escrita, mas umas masculinas, umas femininas, saber qual é qual. Homófonas, tem o mesmo som, só que tem escrita um pouquinho diferente, cada um com a sua. E parônimas não têm o mesmo som, não têm a mesma escrita, só são parecidas. Então, essas três palavras tem que saber. E saber as quatro vozes passivas. A voz passiva presente é o que você sofre a ação. La casa es limpia. A casa é limpa. Passado. La casa fue limpia. Foi limpiada. Então, passado. Futuro. La casa será limpia. E, perfeito, la casa ha sido limpia. Então, tá vendo? As três vozes passivas. Presente, passado, futuro e perfeita. Lembrando que o que muda é o verbo ser, conjugado, presente, passado, futuro e perfeito. Só o verbo ser que é conjugado. Todos os outros têm que usar o particípio. Idoado, comido, bebido, cantado, pulado, limpiado, corrido, amado, idoado. Às vezes,
O verbo não é idoado, é morrer. Não existe morrido, existe muerto. Então, às vezes, o verbo é regular, mas também em português igual também. Então, isso é a prova de vocês. Voz passiva e homônimos. Homônimos, parônimos e homófonas. Beleza? Isso é a revisão de vocês, é a recuperação. Se não tem problema com isso, pergunta agora ou cale-se para sempre. E se não tem pergunta, é boa sorte na prova. É só isso, velho. Beleza, beleza? Beleza. Então, beleza, Thiago. Se tiver alguma pergunta, faz agora. Se não, tenha um bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Você também. Tchau. Valeu!